Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Praio Hardware, e hoje eu vou trazer mais um review de processador desse CPU que tem oferecido um custo-benefício muito bom, um CPU muito rápido em jogos, muito rápido para trabalho, tem tido um custo interessante em relação ao que ele tem oferecido, e é aqui o Core i7 13700K, que você acha hoje aí na faixa dos 2.900, às vezes aí beirando os R$3.000, oferece o nível de desempenho do Core i9 da geração passada, do 12900K, que era mais caro que o i7 13700K, ao mesmo tempo que você tem melhorias de eficiência, apesar do consumo de energia estar alto, tem melhorias de eficiência e o nível de performance está bem interessante, com um custo muito mais baixo que um Core i9 da geração atual. Então, o Windows e Office barato é na GVG Mall. Entre as opções disponíveis temos a Retail e a OEM mais barata, que ativa em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 10 Pro OEM sai por apenas R$ 86,15. Basta então ir no Windows e ativar o sistema com a nova chave OEM que você recebe por e-mail e no painel de administração, inclusive com upgrade grátis para o Windows 11. No site você encontra a chave de ativação de jogos nas plataformas Steam, Orange, Uplay, entre outros. Clique nos links da descrição e saiba mais. 13700K, você paga aí cerca de 40, 35% a menos que um Core i9. Mas a diferença em games não é de 35%, cara. A diferença em games às vezes é menos de 5%. E é por isso que eu não tenho recomendado Core i9, nem mesmo Ryzen 9 para jogos. Vale a pena sempre você descer um degrau, ou às vezes 2 degraus, né? Tipo, ir pro Core i5 ou ir pro Ryzen 5. E se você é um pouco mais entusiasta, fazer umas lives, subir pro Core i7. Core i9 e Ryzen 9 são CPUs para entusiastas. Ou pessoas que querem trabalhar, que vão ganhar dinheiro com a máquina, porque às vezes o salto de performance que você tem não faz tanto sentido em relação ao aumento de preço. Porém, para quem vai trabalhar, o cara vai ganhar grana com aquilo, o cara paga aquilo depois de um tempo, né? Mas focando num custo-benefício mais interessante, 13700K é o cara, e nós vamos falar um pouco mais sobre ele hoje, claro, comparando também com os CPUs da AMD, um 7700X, vamos comparar com o 5800X 3D, o próprio 7800X 3D que ainda não foi lançado, mas eu fiz uma simulação dele com o 7950X 3D, tem esse vídeo aqui no canal, aparecendo aqui no canto. Enfim, pessoal, então Core i7 13700K, tá? O que nós temos aqui em relação ao Core i9, né, o que muda entre o i7 e o i9, além dos clocks, alguns detalhes do cache, é a quantidade de núcleos. Esse é o número que mais chama a atenção, porque assim, ambos, i7 e i9, são CPUs octa-core de performance, 8 núcleos performance. O i9 vai ter 16 núcleos de eficiência, enquanto que o i7 vai ter 8. Então são 16 núcleos no i7 e 24 núcleos no i9. Faz diferença? Para games, os de eficiência não fazem tanta diferença assim. Então a diferença de performance é mínima. Para trabalho realmente faz, tá? Houveram muitas melhorias aqui no i7 e i9 da 13ª geração, no i5 também. A principal é o aumento de single thread 15%, que é um salto de performance legal em relação à geração anterior, 12ª. É explicado isso basicamente por dois fatores. O clock, que aumentou, você tem CPUs agora batendo 5.5, 5.6, 5.7. Na geração passada, eles encostavam nos 5 GHz, às vezes passavam um pouquinho, mas para alcançar 5.7, 5.8 era só overclock, não era exatamente assim, tá? Ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de cache L2, L3. Então, esses CPUs estão vindo com mais cache, e isso acelera a performance, reduz a latência, que é o tempo necessário para você buscar na memória RAM. Busca internamente no próprio processador. Essa tem sido uma coisa que a AMD tem feito também nos seus processadores, né? E as placas de vídeo AMD e NVIDIA também fazem isso, eles trazem ali grandes aumentos de cache para impulsionar justamente a performance, tá? Então nós temos aqui mais núcleos de eficiência em relação à geração passada, cache L2 e L3 aumentado, clocks mais agressivos, basicamente é isso. Mas isso também tem um custo, não é só jogar clock, né? Quando você aumenta muito o clock, normalmente aumenta também o consumo de energia. Então o i7 tinha ali um requisito de energia menor no 12700K, apesar de na prática ambos chegarem nos 250, e agora você tem um i7 que sim pode bater até 250 watts. Na verdade o consumo
não é tão problema para todas as pessoas, tá? Mas a temperatura talvez sim, porque é muito fácil ver esse CPU batendo 95, 97, até 100 graus, junto com o Core i9, não muda muito. Você vai rodar um teste básico, um Cinebench, um Blender, os dois estão lá em cima. E isso não é usando qualquer cooler não, cara, é um water cooler que vocês estão vendo aqui, ó, o WaterForce X280, um water cooler que custa mais de R$1.000. Isso tem acontecido também com a AMD. Você pega CPUs como 7700X, 7900X, 7950X, os 3D melhoraram um pouquinho. Parece que existe uma barreira, e quando ultrapassa essa barreira, para subir a performance, aumenta muito o clock, traz malefício na temperatura. Então os CPUs têm chegado em temperaturas muito absurdas, difícil de resfriar, de tirar esse calor, tá? Então, acredito que estamos chegando num limite que vai ter que ser pensado outra estratégia, senão daqui a pouco tá falando já em 110, 115, 120 graus como algo normal num CPU desse. Uma máquina que, inclusive, não é só o processador que esquenta, tudo ao redor dele acaba ficando mais quente devido a essa temperatura, tá certo? Dá para melhorar. Eu fiz alguns testes aqui, tá? Onde a gente perde muito pouquinho a performance, reduzindo a temperatura e o consumo. O estoque do Core i7 13700K é 214 watts, tá? Bem menos que o Core i9, que pega ali 270, então você vê que ele já é mais eficiente que o Core i9 nesse ponto, né? Então ele pega ali 5.300 de Core Clock ao core, todos os núcleos. Ah, Lucas, mas e aquele clock absurdo que ele pega ali de mais de 5.7, enfim... São jogos, em alguns jogos realmente você pega 5.5, 5.6, tá? Mas multitarefa, quando você usa todos os núcleos, o clock cai. Então 5.300, 214 watts, 96 graus. Ok, o que eu fiz? Fui na BIOS e falei, BIOS, não quero que o CPU consuma mais que 200 watts. É bem fácil fazer isso, pode fazer em qualquer placa-mãe, tá? Resultado, caiu 100 MHz, consumindo 200 watts, temperatura 96 graus. Não fez muita diferença, porque era só 15 watts de diferença. Então o que eu fiz? Vamos baixar um pouquinho mais, 180 watts, que é mais ou menos o nível que ficava o i7 da geração passada, entre 180 e 200, né? 5.000 MHz, 180 watts, 90 graus. Começou a diminuir. Um outro teste, 150, que era um limite que antes mais ou menos os CPUs pegavam das gerações passadas. 4.700 MHz, já caiu um pouquinho, 600 MHz, e temperatura 80 graus. Na prática, como que isso aqui reflete no desempenho? A gente vai ver aqui no teste em Cinebench, eu coloquei o teste do i9 em estoque, consumindo 280, fazendo 39.000 pontos. A gente vê que o i7 em estoque faz 30.000, com consumo de energia bem menor, temperatura alta ainda. E você vê que ele praticamente não perde performance reduzindo ali para 90 graus, né, ou seja, 180 watts, e mesmo reduzindo para 150 watts, a diferença de performance não é tão grande. Você vê que a diferença de temperatura e consumo é grande perto da pequena diferença de performance. Então assim, parece que eles colocaram o CPU no limite, né, e isso traz alta temperatura e alto consumo. Ele com 150, 160 watts, cara, tá bem ajustadinho, funcionaria bem. Uma temperatura razoável para multitarefa, tá? Agora a gente vê um detalhe interessante, o i9, olha só, o i9 12900K da geração passada, consumindo 200 watts, faz menos desempenho que o i7 consumindo 180. Então você vê que ele é mais eficiente. Apesar de ter alta temperatura, você vê, ele está fazendo mais desempenho que o i9, consumindo menos energia. Não tem como não falar que está mais eficiente, tá? Agora, no estoque dele, para mostrar desempenho, para mostrar serviço, ele está lá em cima, com a temperatura bem alta, ok? Em relação aos testes em jogos, então, pessoal, eu usei aqui, como de costume, uma placa de vídeo muito forte para a gente mostrar as diferenças, uma 4080 da NVIDIA, 16 GB, placa-mãe Z790 Elite, estou usando DDR5, dois módulos de 16 GB, 5.200 MHz, que é uma frequência padrão que você encontra no Brasil praticamente, às vezes você encontra 5.600 e tal, mas não é com tanta facilidade, o preço às vezes é bem caro. Lucas, por que você não usa DDR4, cara? Faz mais sentido? Na minha opinião faz, porém eu faço comparações com a bancada M5.
e a M5 só usa DDR5, então tem que colocar as duas no mesmo patamar ali, tá? Mas no futuro eu vou trazer comparativos DDR4 e DDR5 nesses CPUs para vocês verem como é que fica, tá certo? CSGO, benchmark no The Dust 2, Full HD mínimo, a gente vê ali o i7 fazendo mais de 1000 quadros. Eles falam, ah Lucas, mas o i9 está fazendo 1048, mas existe alguma diferença? Não. Então todos os CPUs estão fazendo um excelente desempenho. 5800X3D também, apesar de estar fazendo 795, isso aqui está longe de ser ruim, né? Então realmente é só para vocês verem se existe ou não alguma diferença, cara. CSGO já está superado, muito mais superado, mas as pessoas ainda gostam de ver esse tipo de resultado, por isso que eu trago. O Warzone 2 é um jogo Battle Royale ali, Full HD mínimo, onde a gente vê alguma diferença para quem de repente tem um monitor 240 Hz, né? A gente vê que o 7800X3D simulado está fazendo 244, assim como o 7950X3D, o 5800X3D, e o Core 9 e Core 7 fazendo um pouquinho a menos, mas ainda assim uma boa performance, tá? Então assim, a gente percebe alguma diferença do Core i7 para o Core 9, mas normalmente não é uma diferença tão grande assim. Agora vamos para os jogos AAA, Cyberpunk 2077. Eu faço em dois cenários, Full HD médio para testar o PCismo, né, para a gente ver o gargalo, vamos ver quanto que CPUs estão fazendo aí. E 1440p Ultra, que é um cenário mais realista, onde faz sentido para o cara que vai ter uma 4080, dificilmente ele vai jogar em Full HD, dificilmente, né? Então, dois cenários para que atendam ambos os públicos, tá certo? A gente vê ali, pessoal, que o Core 7 está fazendo uma média até um pouquinho acima do Core 9, mas perdendo um pouquinho na mínima no Full HD. Enquanto que no 1440p também há um empate técnico. Então, assim, não tem diferença, cara. Na prática, quando a gente está olhando aqui, os resultados são muito parecidos. Começa a mudar um pouquinho em relação ao 7700X, 7950X, mas isso em Full HD médio, que é um preset absurdo, né? Com uma super placa de vídeo, porque se fosse uma placa mais fraca, que te entregasse 150 frames, estaria tudo empatado em Full HD. Olha que ponto interessante. Então você vai usar uma 4080 em Full HD? Sim, talvez faça diferença para quem quer altíssimas taxas absurdas de frames. Para quem não se importa com isso, Lucas, eu quero 144. Cara, todos os CPUs estão fazendo isso em Full HD. E em 1440p a limitação é a placa de vídeo, não é o CPU mais. Tá bom? Passando aqui para Dead Space Remake, no benchmark do jogo, ali no comecinho, 13700K fazendo um nível de desempenho levemente acima do Core 9. Pera aí, Lucas, seu teste não está errado. Não, eu fiz várias vezes para confirmar e realmente acontece. Por quê? Acredito que por conta de ter menos núcleos de eficiência. Então ele acaba usando mais os performance do que os eficiência, tá? É uma teoria, porque o i9 você tem 16 eficiência, e os eficiência não são os mais rápidos para jogos, são os performance. Então existe um escalonamento ali, um agendador de tarefas do Windows vai alocando a prioridade. Se eu desligasse os núcleos de eficiência por completo, provavelmente eu teria mais desempenho ainda, porque ele usaria sempre os performance, assim como a gente fez simulando o 7800X 3D, tá bom? Mas ainda assim, cara, a diferença é mínima, é 1, 2 frames em Full HD, os resultados estão aí, 1440p, tudo empatado. Limitou a placa de vídeo, você tem o mesmo desempenho sempre aqui. Se eu colocasse em 4K e travasse o FPS em 60, não ia ter diferença. Vocês estão vendo que todos os CPUs são capazes de entregar mais de 100 quadros na média. Então a limitação passa a ser a placa de vídeo. Por isso que tem perdido um pouco o sentido investir em super CPU. Eu vou colocar o Core 9 para jogar, para ter um frame a mais, às vezes, um frame a menos. Com a 4080, normalmente as pessoas estão colocando aí 3070, 3070 Ti, placas mais fracas que essa daqui, que não vai fazer diferença. Essa é a realidade, tá? Flight Simulator. A gente percebe algum ganho sim do Core 9 aqui, tanto em Full HD quanto em 1440p, tá? Então dá uma diferencinha ali, mas realmente fazendo 140 quadros num simulador de voo, onde quem joga, mesmo a 30 quadros, está bem tranquilo, porque é um jogo muito devagar, você está dentro de uma aeronave, né, basicamente, não precisa de 144 competitivo para jogar o Flight Simulator. Agora o king dos resultados são os AMD, porque é um jogo que gosta muito de cache, e eles têm muito cache L3 nesses CPUs, tá? God of War é um jogo bastante focado na GPU,
Dá para você ganhar mais desempenho usando um Super 7800X 3D com 279 quadros e Full HD, mas é um jogo foco em campanha, que também existe zero motivos para você rodar esse jogo acima dos hertz do monitor. Geralmente a pessoa tem monitor 60 Hz, 144 Hz, cara, zero motivos para você rodar a 300. Não vai fazer diferença. Ah, mas o input lag em jogos de campanha não vai fazer diferença o input lag não, hein, meu amigo? Olha o pessimismo aí, cara. Enfim, e o i7 ficou levemente acima do Core 9 aqui, mais uma vez. Talvez por aquela teoria de ter menos núcleos de eficiência, tá? Hogwarts Legacy, o jogo tá meio pesado ainda, né? Vocês estão vendo ali o i9 entregando sim um pouco mais de desempenho em Full HD e em 1440p empate técnico dele até o 7800X 3D, tá? Você vê que o 5800X 3D ainda tá bem competitivo por aqui, cara. E olha que o 5800X 3D custa bem menos que esse 7, hein? Você acha ele aí por 2.000, às vezes 2.100, quase R$1.000 a menos que o i7, hein? E consumindo menos energia também, cara. Aí você vê que a AMD tem realmente feito um bom trabalho, cara, nesse sentido. Ela tem investido onde faz mais diferença para jogos, que é, já que é o cache, joga muito cache nesses CPUs. Ao mesmo tempo que você reduz um pouco o clock para não esquentar muito esse cache, o CPU não fica com um consumo tão alto assim. Foi o que ela fez no 7950X 3D, tá? Ok. Plague Tale Requiem, jogo Next Gen, aquela cena dos milhões de ratos, cena pesada para processador. O i9 realmente está no topo dos resultados, né? E o i7 está um pouco abaixo, mas esse pouco abaixo são 7 frames em cima de 160. Ou seja, qualquer CPU aqui tem condições de fazer mais de 100 quadros perfeitamente, tanto em Full HD quanto em 1440p. Red Dead Redemption 2 é a mesma coisa. A gente tem aqui o i7 fazendo levemente um pouquinho em cima do Core 9, né? Se repete esse padrão em outros cenários. Em 1440p também isso acontece, mas o empate técnico prevalece aqui, cara. Nesse caso, o 5800X 3D, os CPUs com cache 3D acabam fazendo alguma diferença dependendo da resolução. Spider-Man Remastered, a gente vê que o Core 9 também entregando um pouquinho mais de desempenho, você vê que vai alternando de jogo para jogo, às vezes o i9 ganha, às vezes o i7 ganha, e aí a gente chega no gráfico final de performance, aonde nós vemos na prática o que nós entregamos aqui usando uma 4080, porque, novamente, se fosse uma 3060 estaria tudo igual. Eu garanto para vocês, estaria tudo igual. Estou usando uma placa de vídeo forte para a gente ver alguma diferença, tá? No topo dos resultados está o 7800X 3D simulado, ele realmente é o king dos jogos, tá? Em relação ao Core 9, você vê que a diferença é mínima, tá ali 2, 3%, 1% em 1440p. Aí eu te pergunto, vale a pena pagar 1.200, 1.100, R$1.000 que seja de diferença do i7 pro i9 só para jogar? Cara, esses R$1.000 a mais eu coloco SSD, que às vezes você está colocando só um de 512 GB, coloca um de 1 TB, posso comprar periférico, posso comprar uma placa de vídeo melhor, às vezes, olha só, a diferença do i9 pro i7 é a diferença de você colocar às vezes uma 3070 para uma 3080, e isso sim vai manter uma longevidade melhor para você em jogos. Estou colocando uma placa de vídeo mais forte. Para pensar. E se você for pensar mais ainda nisso, é que eu não trouxe os testes atualizados aqui. Mas se ao invés de pegar o i9 e o i7, eu pegar um i5 13600K, que você paga aí 2.000 e pouquinho, eu estou economizando 2.000 em relação ao i9. Cara, com esses R$2.000 eu posso colocar uma placa de vídeo bem melhor às vezes do que a que eu estou pegando. E isso vai trazer mais longevidade, até porque o i5 tem uma porrada de núcleo também, não vai faltar núcleo aqui não. E o IPC é muito forte, tá? Então eu volto a falar aquilo que eu sempre falo, pra jogar, isso é um mantra do canal, pra jogar i5 e Ryzen 5 serve. Ah, mas o meu i7 faz... Serve, tá? Lucas, quero também trabalhar com a minha máquina, i7, Ryzen 7. Ryzen 9, Core 9, depende do quanto é esse trabalho que você quer fazer. Se isso te traz retorno financeiro, cara, invista no melhor CPU possível, você vai ganhar dinheiro com isso. Não tem nem o que questionar. Agora, falando em custo-benefício em jogos, cara, i5 e Ryzen 5 continuam mandando. E vai ser difícil eles saírem dali, porque eles estão ficando muito fortes, cara. Não é que nem os i5 quad-core, Ryzen 5 capadinho, não, eles estão muito fortes, cara. Eles estão muito fortes, tá?
no máximo um Core i7 para jogar. E foi o que eu fiz. Ao invés de pegar o Core i9 e colocar no meu PC, eu estou descendo o degrau e colocando o Core i7. Tá? Testes em produtividade, renderização, Blender. Lucas, eu vou colocar um super CPU para renderizar no Blender. 7950X fazendo em 581 segundos. Mas espera aí, cara, 4080 custa o dobro. Olha só, o 7950X custa o quê? Uns 4 mil reais? A 4080 custa o dobro, uns 8 mil. Mas ela tá fazendo muito menos tempo. É totalmente discrepante. Outro ponto que as pessoas às vezes erram. Vou investir um super CPU, vai ver o software que eles usam é acelerado por GPU. Pô, cara, põe uma placa de vídeo mais forte, olha aí o resultado, olha a diferença. Também, lógico, eu vou pôr um Celeron com a 4080, não é bem assim. Você tem que ter um CPU decente, tá? Mas você vê que a discrepância é muito bizarra para fazer com placa de vídeo. É muito bizarra, tá? E aqui sim, o i9 está entregando mais desempenho porque ele simplesmente tem mais núcleos e tem um clock um pouco mais agressivo. É isso, tá? Como ele tem mais núcleos, ele também tem mais cache por núcleo. Cinebench R23, que é um benchmark para o cinema 4D, mesma coisa. A gente vê que o Core i9 realmente está no topo dos resultados para trabalho e tal, vence ali o 7950X. Porém, o single core não é tão diferente assim. O single core dos dois CPUs está ali mais de 2.100 pontos, tá? E o multicore 3700K superior ao 7700X e um pouco abaixo do 7950X 3D, que é um CPU bem mais caro que ele. Então ele ainda tem um custo-benefício razoavelmente bom para trabalhar, porque ele custa bem menos que o 7950X e o 3D, tá? Temos aqui o PC Mark X Express, que é o benchmark de PCs assim, para um uso doméstico, uso casual. Cara, é isso, ó. As diferenças são mínimas. Só o 5800X 3D que dá uma recuada, mas também não tá tão ruim assim. Photoshop 2022, a mesma coisa. Diferenças mínimas. Ah, Lucas, eu vou montar a máquina para Photoshop, que é uma dica do Pepe. Coloca bastante memória RAM. Às vezes você economizar no processador e colocar mais memória RAM vai te trazer mais estabilidade, mais desempenho. Vai colocar 8 GB ou 16 GB para você ver. Tem coisas que você faz que estoura a memória RAM fácil. Quem trabalha com Photoshop, comenta aqui embaixo. Às vezes vale a pena eu sair do i9 para o i7, pô, eu economizei R$1.000 e vou colocar 64 GB de memória. Pronto. Tô com um CPU muito bom e investindo onde vai fazer mais diferença para o trabalho, tá bom? E vocês estão vendo a diferença aí, tá? Premiere Pro, existe algumas diferenças, não são tão agressivas assim. V-Ray Next, aí sim, V-Ray Next você dá um salto a mais do i9, ele explora mais os núcleos. Você vê que sempre que há uma renderização bruta e usa muito o CPU, você percebe uma diferença, mas não são todos os softwares que são assim, você tem que avaliar caso a caso. Na performance relativa dos 6 testes, usando a 4080 e 32 GB de memória RAM, nós vemos que tem uma diferença ali de 21% do i9 para o i7. Aí eu te pergunto, vale a pena? Novamente, Lucas, eu vou trabalhar com a máquina, eu vou ganhar dinheiro com a máquina. Cara, é inquestionável. Mesmo que ganhe 5%, esse 5% vai me retornar em dinheiro, show de bola, cara. Vá no CPU mais forte que tem disponível aí. Hoje eu vejo como custo-benefício mais interessante o 7950X, porque ele é um CPU que tem um consumo de energia menor. Se isso faz diferença para você, além do fato do M5 ter uma longevidade maior, a AMD falou, até 2025 teremos novos CPUs. Isso é fato. Historicamente a Intel limita seus CPUs a 2 gerações. E essa já é a segunda geração do socket LGA 1700. É provável que a 14ª esteja no novo socket. Existem rumores que pode ser que venha, são só rumores, por enquanto nada confirmado. Então, em termos de longevidade para trabalho, eu acho mais interessante você partir para um M5. Eu já invisto no CPU muito forte, daqui a 1 ou 2 gerações vai vir um CPU aí com muito mais núcleos, não sei, posso fazer um upgrade, assim como é no M4 hoje. A possibilidade de upgrade foi muito grande, tende a ser igual no M5, tá? Para quem não se importa muito upgrade, porque existe um fato, e eu comento isso aqui no canal ó, há anos, muitas pessoas falam assim, não, cara, eu vou colocar uma super placa-mãe aqui porque depois eu vou fazer um upgrade. Sabe quando fazem um upgrade? Nunca. Comenta se é o seu caso aqui, e vocês vão ver que tem outras pessoas falando a mesma coisa. Tem pessoas que compram um super water cooler, uma super placa-mãe e nunca fazem upgrade. Passam 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, eles falam assim,
Ao invés de colocar um 13900K para trocar o meu 13700K, eu vou vender tudo e colocar um 16900K. Faz sentido para muitas pessoas isso. Ao invés de fazer o upgrade numa geração que já ficou 6 anos antiga, ela prefere vender tudo e montar uma plataforma totalmente nova, que tem um IPC muito maior, novos recursos nas placas. Então assim, não se fixem muito nisso. Ah, não, eu vou montar aqui para depois fazer o upgrade. Muitas pessoas não fazem. Se você é o cara que trabalha e cada ano vale a pena fazer o upgrade, a M5 está mais interessante. Se não, as duas plataformas te entregam isso bem. Foque no agora, porque lá na frente você não vai nem fazer upgrade, você vai só trocar como muitas pessoas fazem. Pessoal, basicamente é isso, cara. Eu sei que eu falei muita coisa aqui, às vezes fica um pouco desconexo, posso ficar um pouco redundante. As duas plataformas têm suas vantagens e desvantagens, tá? Eu escolhi hoje o Core 7 para ser o meu CPU do meu novo PC, que vai sair a montagem em breve, estou esperando chegar todas as peças aqui, tá? E foi uma escolha que eu fiz, tem um motivo específico para isso, o vídeo que eu explico sobre isso está aparecendo aqui no canto, tá? Assistam lá se não viram ainda, onde eu estou optando pelo CPU Intel, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, eu trago para vocês os testes gravados em breve, lado a lado, eu trouxe hoje só em gráfico para que o vídeo fique um pouco mais curto, mas no próximo eu trago os testes certinho para que vocês possam ver, tá bom? Um grande abraço, confira aqui na descrição nossas lojas parceiras do canal, caso queira comprar aqui na Terabyte Shop, o i9, o i7, o Ryzen 5, enfim, dá uma conferida, tá? Nós temos também nossos grupos de promoções, onde nós temos ali pessoas trabalhando para a gente diariamente para divulgar os melhores preços para vocês. Então, até o próximo vídeo. E nos comentários fica à vontade para deixar sugestões. Falou, tchau, tchau.